Graça e paz, meus irmãos, é muito bom estar aqui novamente para mais uma aula nesta série maravilhosa, série sobre a vida de Cristo, tendo como base o Evangelho de João. Nós já vimos nessa classe sobre a encarnação de Cristo, o Deus Filho se fazendo homem. Nós também vimos os milagres de Cristo, e especificamente os 7 sinais de Jesus Cristo, no Evangelho de João. Temos caminhado através desse Evangelho, nos enriquecido através desse Evangelho. Nós também vimos a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, aquilo que ele fala, por exemplo, para Nicodemos e para a mulher samaritana. E na última aula nós vimos e discorremos sobre o assunto a divindade de Jesus Cristo. Os 7 eu sou de Jesus. E hoje nós veremos as parábolas de Cristo. Mas como nós estamos no Evangelho de João, especificamente nós iremos ver a parábola da videira e os seus ramos. Já peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 15. E vamos olhar para esse texto e extrair algumas verdades para nós nos dias de hoje, ok? Fica firme, falta pouco e vamos em frente. Ok, a gente fala muito sobre as parábolas de Jesus, mas o que significa parábola? A parábola, eu gostaria de ressaltar o que é isso, o que é uma parábola. Porque a gente ouve muito na Bíblia, a gente lê muito, mas o que significa de fato parábola? Significa lançar ao lado, colocar ao lado. No sentido bíblico, a parábola de Jesus, elas são histórias que não necessariamente elas precisam ser verdadeiras, mas ela lança essa história, lança uma base para ilustrar alguma verdade. Mas também a parábola também pode ser um dito de Jesus. Às vezes, é simplesmente quando ele pega uma história ou algum fato do cotidiano e começa a ilustrar verdades teológicas sobre a sua mensagem. E nós vamos então discorrer sobre essa parábola, a parábola da videira e os seus ramos. E por que Jesus falou por parábolas? É interessante porque Jesus ele falava por parábolas usando histórias do cotidiano, daquilo que era muito comum para eles na época. E a pergunta que às vezes pode sobressair a nossa mente é por que Jesus falava em parábolas, né? Não havia uma maneira mais fácil dele fazer ou algo que fosse mais claro para aquela cultura, para aquele povo, para o povo judeu, né? Mas nós vamos ter e vamos encontrar essa resposta no Evangelho de Mateus. Mateus ele vai dar essa razão. E ao olhar para esse texto, temos que contemplar 2 respostas. Vamos lá. O texto ele vai dizer o seguinte, olha, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu aos seus discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. O que Jesus está fazendo aqui é uma citação do profeta Isaías. Vamos continuar no texto. Nele se cumpre a profecia de Isaías, olha o que eu estava dizendo, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos,
ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mateus capítulo 13, do verso 10 a 15. Então, quais são as duas respostas que podemos contemplar diante dessa resposta que Mateus nos dá a respeito do por que Jesus usava parábolas? A primeira é que Jesus ele é soberano e ele decidiu revelar os mistérios do seu reino àqueles a quem ele escolheu, apenas para os seus escolhidos. Por outro lado, não é como algumas pessoas pensam: eu queria ouvir a mensagem de Jesus, mas Jesus não me conta. Ele conta por parábolas, ele conta em enigmas, mas na verdade não é isso. Não é que a pessoa queira ouvir e Jesus não queira contar para ela. Não, definitivamente não. Não é o eu quero, né? Mas Jesus ele deixa que simplesmente porque as pessoas têm os seus corações endurecidos. Então, a parábola, ela traz essas duas respostas para nós. Primeiro, a soberania de Deus. E segundo, porque os corações das pessoas que não vão entender estão endurecidos. Temos então a soberania de Cristo e as parábolas de Jesus não são enigmas para a sua igreja. Pelo contrário, são mensagens essenciais que se encontram no Evangelho de João, precisamente esse que nós vamos ler, e esse a da videira e seus ramos. Nós vamos tentar olhar para essa parábola e extrair dessa parábola agora as verdades que Deus tem trazido, revelado através da sua palavra para nós. Então abra sua Bíblia em João capítulo 15 e vamos ler do verso 1 ao verso 11, mas nós iremos trabalhar no texto. Então não guarde a sua Bíblia, permaneça com ela aberta e vamos ler. E a palavra de Deus vai dizer assim: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podereis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso gozo, seja completo. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu quero lançar agora essa ideia de olhar para esse texto e termos que contemplar, né, essa parábola daquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Verdades que Jesus quer através dessa parábola. O
o que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é Jesus falando da videira e seus ramos. E essa parábola, ela vai ilustrar muito bem uma verdade: a união do crente com Cristo. E alguns chamam essa união de união mística, e ela transcende toda a analogia que a gente poderia falar. Mas ela é muito rica, ela é muito mais rica. Mas, de alguma forma, nós estamos unidos com Cristo e Cristo está em nós. E essa parábola ilustra bem essa verdade. Deixa eu te lembrar do contexto. Jesus aqui está nas suas últimas horas, ou talvez melhor, nos seus últimos dias aqui na terra, e é quando ele, a partir do capítulo 13, ele já está reunido naquela ceia, onde Judas sai para trair, e Jesus, a partir de então, começa a discorrer sobre alguns assuntos e acalentar, acalmar o coração dos seus discípulos. Então, esse é o contexto agora dessa parábola. Veja que ela ganha agora uma riqueza profunda. Jesus está prestes a deixar o mundo, mas ele diz: permaneçam em mim, assim como a videira e os seus ramos e os seus frutos. Então ela vai mostrar para nós exatamente a união do crente com Cristo. E por falar em imagens, por falar em analogias, nós temos várias dessas imagens e analogias na Bíblia, falando exclusivamente dessa união, da nossa união com Cristo. Por exemplo, nós temos lá no texto bíblico falando de 1 Coríntios 3,11, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós temos aí a imagem do fundamento e do edifício. Nós somos esse edifício. Mas quem é o fundamento? Quem é que sustenta tudo isso? Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 vai responder. Nós temos uma outra imagem, que é o corpo e a cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo, em 1 Coríntios 6,15 e 19, vai dizer: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês, olha, é santuário, é templo do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que não pertencem a vocês mesmos? Nós temos também uma outra imagem, a terceira imagem aqui, o marido e a esposa. E vai dizer: nós como igreja somos essa noiva, E ele vai dizer lá em Efésios 5, 31, 32, eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas o que Paulo está se referindo? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Também existe uma outra imagem de Adão e os seus descendentes. O primeiro Adão representava a raça humana, essa humanidade, e o segundo Adão, que é Cristo, que representa o seu povo e que permaneceu fiel até o fim. Nós temos também exatamente o texto que a gente vai trabalhar: a videira verdadeira e os seus ramos. Então, todas essas analogias que a Bíblia traz para nós representam aspectos sobre a nossa união com Cristo. A nossa união. E a ideia de que devemos permanecer nele e ele permanecer em nós. Todas essas imagens, todas elas que eu contei aqui, enriquecem essa doutrina. Que estamos unidos com Cristo, de maneira que não entendemos, mas ela é essencial. Talvez eu e você não entendamos isso, mas ela é essencial. Isaías capítulo 5, verso 1 a 2 vai dizer:
cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Olha, meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele preparou tudo. Ele esperava que desse uvas o quê? Boas, mas só deu uvas amargas, azedas. Quando Jesus conta a parábola da videira para os discípulos entendiam muito bem porque no Antigo Testamento já está relatando sobre essa analogia, então é muito vívido para a mente dos discípulos. Existem vários textos dizendo que Israel era comparado com uma videira, com uma vinha, como nesse caso, que nós acabamos de ler em Isaías 5. E aqui Isaías está falando sobre Israel. E Deus é que plantou Israel. Deus quem cavou, Deus quem tirou os pedregulhos, Deus quem trouxe Israel e colocou numa fértil colina. Quando Jesus fala que ele é a videira, na mente dos discípulos vinha a ideia desse texto. E de outros mais que falam da vinha, em que o Israel era um povo escolhido de Deus. O que mais podemos aprender, né? E esse é o último eu sou de Jesus. Você já viu na semana passada, é bom relembrar, quando ele está falando eu sou, ele está dizendo da sua qualidade divina. Jesus é divino. E quando João relata esses 7 eu sou, ele está colocando um título divino. Ele está dizendo que ele é o Israel verdadeiro. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei do Senhor. E Israel, ele na verdade, ele falhou em cumprir a lei de Deus. Israel falhou e nós vimos que Deus esperava o quê? Uvas o quê? Doce, mas veio uva amarga, porque Israel falhou. E o texto continua. Olha o verso 3 e 4. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produzir uvas azedas, amargas, quando eu esperava uvas boas? Então, Jesus é aquele que traz uvas boas diante de Deus, por isso que ele é a videira verdadeira. Porque Jesus, ele cumpriu o mandamento de Deus. Jesus cumpriu toda a lei de Deus, todos os estatutos de Deus. E quando Jesus diz, eu sou a videira, ele está falando que ele é o Israel verdadeiro. Ele é o escolhido de Deus para cumprir todas as suas leis, todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos e todos os seus juízos. Continuando, vamos ver agora algumas verdades sobre essa parábola. Primeiro, ela vai dizer que o discípulo verdadeiro é aquele que produz o quê? Muito fruto. Então, algumas pessoas pensam que quando Jesus disse que aquele ramo que está nele não der fruto e Deus poda, as pessoas logo pensam que Jesus está falando sobre perda de salvação, o que não é verdade. E nós temos vários textos que nos garantem a segurança da salvação. Por exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 6, 38 e 39, Jesus vai dizer, porque eu desci do céu, Jesus está te falando, não para fazer o quê? A minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, olha a segurança, que eu não perca nenhum de todos os que ele, o Pai, me deu. Pelo contrário, eu ainda o ressuscitarei no último dia. De maneira que se uma pessoa que
Deus deu a Jesus, que Deus escolheu, é para ser salva. Não tem como se perder. Bem sabemos que os seus planos eternos não podem ser frustrados, como diz o livro de Jó. Concluímos que o texto, na verdade, não está falando de perder a salvação. Precisamos pregar o ensinamento completo desse texto. E o ensino é que o discípulo verdadeiro é aquele que produz muito fruto. Jesus faz esse contraponto, né? Ele bota nessa balança com a vida de Judas, que acabara de sair dali, como eu disse, um pouco mais atrás, para o negar, para o trair. O discípulo verdadeiro, ele não sai, ele não abandona, ele permanece com Jesus e, além de permanecer, ele vai frutificar. Paulo vai dizer que Deus nos elegeu para o quê? Para as boas obras. Deus nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Agora, se eu sou discípulo, se você é discípulo, você está ligado a Jesus Cristo. Se eu e você somos esse discípulo verdadeiro, somos pessoas que estamos caminhando em santidade. Eu não posso apenas falar da boca para fora que eu sou cristão, que eu vivo. Não, mas eu preciso mostrar para os de fora essa santidade. O meu coração tem que estar em completa mudança. E esse fruto também está ligado ao quê? A poda de Deus. Olha o verso 2, né? O verso 2 vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, ele poda. Então, a primeira coisa que diz que quem dá o fruto, Deus limpa. Ele poda, mas ele poda para quê? Para dar mais fruto, para continuar dando fruto. Eu lembro que lá na minha casa, lá no Rio, tinha uma aceroleira, né? E chegava uma determinada época que ela parava de dar acerolas. Então, chegava no mês que não tinha R, né? De maio até agosto, é o mês da poda. E aí você corta, você poda. Quando chega em setembro, outubro, novembro, dezembro, ela abre novamente. É por isso que Jesus está falando que ele vai podar. Por quê? Para poder dar mais fruto. Está ligado à poda de Deus, às vezes é um processo dolorido. É um processo que envolve um sofrimento, uma luta, mas que no final vai fazer uma diferença enorme. Eu e você vamos frutificar ainda mais. Jesus está falando que Deus vai trabalhar na nossa vida e o sofrimento que estamos passando, na verdade, Deus está usando para que lá na frente nós possamos frutificar ainda mais. Então, nesse momento de poda, na minha vida, na sua vida, nós precisamos entender que Deus está trabalhando. Pode sofrer, pode ser dolorido, pode ser doloroso, mas lá na frente nós iremos frutificar. Nós passamos por lutas, por lutas com pecados específicos, batalhas espirituais, sofrimento. Tudo isso é para nos lembrar de Deus estar nos podando para que eu e você venhamos a dar mais frutos. O segundo aspecto, ou a segunda verdade, que esse fruto, que é eu e você, estamos ligados nessa videira, além da poda, além de Jesus, de Deus nos podar, esse fruto também ele está ligado à oração. Olha o verso 7. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse fruto ele está ligado à oração, está ligado em pedir, está ligado em termos de comunhão com Deus através da oração. Olha o verso 16, né? A gente não leu, mas vamos lá para o verso 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim, olha a finalidade, de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós temos aqui, mais uma vez, Jesus associando a ideia do fruto à oração. Mas talvez você tenha pensado nesse texto que Jesus prometeu que Ele te daria, ou que Ele nos daria tudo que eu e você pedíssemos a Ele. Mas eu não recebo tudo o que eu peço. E aí? Como é que fica esse texto diante disso que está escrito? Olha o detalhe no verso 16. Pedides ao Pai em meu nome. É de acordo com o nome de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. No Antigo Oriente Próximo, né, o significado da pessoa, do nome da pessoa, era o ser completo daquela pessoa. É por isso que nós falamos, por exemplo, dos nomes de Deus: o Senhor dos Exércitos, o Senhor é meu pastor, o Deus Altíssimo, o Senhor é a nossa bandeira. É por isso, porque esses títulos remetem ao caráter da pessoa. Todos esses nomes de Deus são facetas do seu caráter, aspectos do seu caráter. Então, quando Jesus disse que nós pediríamos algo no seu nome, é de acordo com o caráter que é dele, não o nosso. É de acordo com aquilo que ele é de acordo com aquilo que ele deseja. Se tiver em comum acordo, se tiver o que eu estou pedindo já em comum acordo com o caráter desse Deus maravilhoso, Ele vai responder. Ele irá conceder. Mas esse fruto, ele não fica só ligado à oração. Ele também olha para a questão da obediência. Esse fruto, ele também está ligado à obediência. Veja, eu e você somos fruto, então estamos ligados a essa videira através da poda de Deus. Talvez o sofrimento, da oração, agora da obediência. Olha o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então o amor de Jesus está ligado o quê? À obediência a Ele. De maneira que o que eu digo que amo a Jesus, mas não obedeço aos seus mandamentos, eu não estou nessa videira. Eu não estou ligado a essa videira. Então, na verdade, eu não o amo. Essas duas coisas, elas estão interligadas, elas precisam caminhar juntas. Eu amo a Jesus, portanto, eu obedeço aos seus mandamentos. Eu não sei se você já viu gente que vai dizer assim: não, eu amo a Deus, mas não pratica, não coloca em ação esse amor por Deus, deturpa os seus mandamentos, quebra os seus mandamentos. Não. Nós precisamos sim estar ligado à obediência, a obedecer os seus mandamentos, e aí eu obedecendo os seus mandamentos, eu permaneço no seu amor. Existe um quarto fruto que nós precisamos olhar, que é a alegria. Verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja o quê? Completa. Perceba que esse fruto está ligado a termos de alegria em Cristo Jesus. E alegria aqui tem também uma ideia, uma conotação de satisfação nele. Precisamos ser satisfeitos nele. Quanto mais nos satisfazemos
no Senhor, mais a glória de Deus ela se redunda através da nossa vida, vai dizer John Piper. Então, esse fruto nós precisamos também produzir. É produzir esse fruto de alegria, de satisfação. Existe também um outro fruto, que é o amor pelos irmãos em Cristo. Verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Esse fruto, o fruto do amor mútuo, esse fruto está ligado ao amor pelos nossos irmãos em Cristo. Esse versículo 12 vai dizer, o meu mandamento é este. Jesus, antes de partir, está dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, como é difícil amar dessa forma? Como foi que Jesus nos amou? A pergunta é essa, porque ele está botando no mesmo pé, como eu vos amei, vocês precisam se amar. Como foi que Jesus nos amou? Ele deu a sua vida por nós. É isso que João, em sua primeira carta, vai dizer que, assim como Cristo deu a sua vida por nós, é que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós devemos nos amar. Nós devemos amar nossos irmãos na fé, seja ele de qual etnia, de qual povo, de qual raça for, não só, por exemplo, no contexto daqui, dos paranaenses, não, mas esse amor pelos irmãos na fé precisa ser algo grandioso. Nós devemos amar nossos irmãos como o próprio Jesus nos amou. Esse fruto também, ele está ligado ao testemunho. Olha lá o verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis. Para quê? Para que vades e deis fruto. Então, olha só, para que Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês precisam ir, para que vocês precisam sair. Jesus disse quando ele estava próximo à sua crucificação, ele não ia ficar ali, ele ia partir, ele ia deixar o Consolador, mas quem teria que ir eram os seus discípulos e fazerem frutos. E ele disse, eu designei vocês. Vocês são o que vão. Eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o meu Pai, mas serão vocês que espalharão a minha mensagem. Esse fruto, ele está ligado intimamente a missões, ao evangelismo, ao discipulado, e o frutificar, tudo isso está ligado à dependência de Jesus, porque ele disse, sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Se eu digo que dependo de Deus, mas eu preciso, a partir daí, amar, orar. Eu tenho que orar por tudo que acontece ao meu redor, todas as coisas. E a oração é a expressão tangível da dependência de Jesus. Nós devemos reconhecer isso, que tudo é por causa dele. Tudo é por causa de Jesus. A glória não é minha, a glória é dele. A glória é dele. O frutificar está totalmente ligado à dependência em Jesus. Uma outra verdade que vimos nessa parábola é que Jesus nos ama como Deus o ama. Verso 9 vai dizer assim, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei. E como o Pai me ama? Como que o Pai não me ama, mas
mas ama a Jesus. Capítulo 17, um pouco mais para frente, o versículo 24, nós iremos ver e ter essa resposta. Ele vai dizer assim, Jesus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse mundo foi criado como um presente de Deus para o seu Filho. É um amor eterno e que excede todo o nosso entendimento. É um amor maravilhoso, é um amor grandioso. Esse mundo, ele foi criado como um presente de Deus para Cristo, porque diz que tudo foi criado por meio dele e para ele, e todas as coisas foram criadas para Cristo. Deus Pai, esse Deus Pai ama seu Filho, e da mesma maneira que Deus ama seu Filho, então Jesus Cristo, ele disse que nos ama. Ele nos ama de maneira eterna. O amor de Cristo por nós começou na eternidade e que durará por toda a eternidade. Ela não pode ter fim. Ela não terá fim. Assim como Deus ama a Cristo de maneira perfeita, Cristo nos ama de maneira perfeita. De maneira que Ele não nos ama de maneira mais ou menos, de acordo com o nosso mérito. Não! Quando nós caímos em pecado ou ficamos tristes porque achamos que agora Deus nos ama menos, e muitas vezes fazemos coisas na igreja, fazemos boas obras, enfim, porque na verdade a intenção do nosso coração é que Cristo nos ame mais. Não tem como Cristo nos amar mais ou nos amar menos, porque Ele nos ama de maneira perfeita. Cristo afixou o seu coração em nós, é um amor imutável. Isso não depende de mim e de você. Ele nos amou desde a eternidade. Uma outra verdade que esta parábola nos lembra foi que o que Jesus disse: obedecer a Jesus produz alegria completa. Verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Obedecer seus mandamentos, ser perdoado por Deus, não é algo triste, pelo contrário, é algo que produz alegria em nós, uma alegria completa. É também por inferência. Jesus parece estar dizendo: olha, o mundo pode parecer vos dar algum tipo de alegria, algum pouquinho, e nós podemos ter alegria em certas coisas, sim, mas essa alegria ela não é completa, ela acaba. Apenas a alegria que Jesus dá é completa. Apenas a alegria de Jesus é que vai fazer com que eu e você permaneçamos firmes até o fim. Lembra dos eu sou de Jesus? Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus é o único que pode satisfazer a nossa fome espiritual. E uma outra verdade é que essa parábola nos lembra que somos o quê? Amigos de Jesus. Verso 15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A Bíblia diz que nós somos servos de Cristo, pastor. Sim, a Bíblia diz, mas nós somos chamados porque Ele é o Senhor. Nós estamos dizendo essa verdade, que nós somos os servos. É bem verdade disso. Só que Jesus aqui está botando um contraponto com a cultura daquela época. O servo ele não conhecia nada do que o seu Senhor fazia. É por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês eu não chamo mais de servos, mas de amigos, porque agora vocês estão revelando, eu já revelei isso para vocês. Eu sou diferente de um senhor de escravo que não diz nada para os seus propósitos para os seus servos. Não, eu sou diferente. Eu tenho dado a palavra do meu Pai para vocês. Então agora nós somos amigos de Jesus. Nós não somos mais estranhos. Nós já sabemos o que Ele vai fazer. Mas sim, por Ele ser o Senhor, nós somos servos, sim, mas também amigos. E outra verdade é que Ele nos lembra que esse fruto envolve a missão.
Evangelizar, espalhar a mensagem de Cristo, estar envolvido nesse fruto. Nós não somos chamados para fazer parte de uma comunidade exclusiva que exclui. Não, definitivamente não. Somos chamados para convidar o maior número possível de pessoas para experimentar o amor infinito e único de Cristo, a alegria que só podemos encontrar em Cristo, a amizade que nós temos com Cristo. Somos chamados a convidar as pessoas para experimentar tudo isso. Você não quer convidar as pessoas porque esse fruto envolve a missão. Algumas aplicações para nós cremos na doutrina da Trindade, que afirma que existe um Deus e três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, mas três pessoas distintas. De maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai e o Espírito não é o Filho. E interessante, nós usamos essa palavra pessoas, ou pessoa, da Trindade, mas muitas vezes nós não pensamos nas consequências dessa palavra. E uma das consequências é que quando usamos a palavra pessoa, é que eu e você podemos conhecer a Jesus como nós conhecemos uma pessoa. Claro, guardadas suas devidas proporções, mas nós podemos conhecer. Jesus pode ser conhecido, e ele não só pode, como deve ser conhecido. Então, permanecer em Cristo, que parece ser o resumo de toda essa parábola, o ensino central que nós devemos ter relacionamento íntimo com Cristo. E esse relacionamento a gente precisa ter, não apenas de ouvir falar, não apenas da boca para fora, não apenas no público, mas também no particular. Dessa aplicação, ela depreende uma outra e que precisamos separar, eu e você. Precisamos separar um tempo com Ele, a sós, longe de tudo e de todos. Faça como Jesus é indicado a sua fala em Mateus. Entra no teu quarto, vá para o quarto. Existia um filme que passou aí no meio evangélico, Quarto de Guerra. Vai para o quarto. Vai para o quarto. O fruto que está ligado à oração. Separe um tempo para a oração, isso é essencial. Desfrute desse momento de oração. Medite nas Escrituras para saber como obedecê-lo. Às vezes somente lemos e não meditamos. Lemos 1, 2, 3, 4 capítulos. Queremos fechar a leitura bíblica em um ano, mas nós não meditamos na palavra. Nós não paramos um minuto sequer para analisarmos o que esse texto pode ser aplicado na nossa vida. Medite. Como eu posso obedecer esse texto na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, diante dos meus amigos e vizinhos, familiares, enfim. O campo de atuação da aplicação da palavra é extenso, é enorme. Medite na palavra e ore ao Senhor. Tenha esse tempo de qualidade com o Senhor. Procure cultivar amor e amizade com os irmãos em Cristo. Frutificar em Cristo está intimamente ligado com o nosso amor, nos nossos irmãos em Cristo. Anuncie a mensagem de Cristo. Frutifique está ligado ao anúncio da mensagem. Evangelize. Eu sei que às vezes pode bater um medo ou até mesmo um frio na barriga, mas eu e você só venceremos se falarmos. E por fim, essa citação de Thomas Brooks, o teólogo, vai dizer: o maior desígnio de Cristo nesse mundo é transformar poderosamente o coração de seu povo para amá-lo. De fato era o que estava em seus olhos e em seu coração desde toda a eternidade. Foi esse desígnio que o levou a depor sua coroa e levar nossa cruz, a tirar suas vestes e a vestir nossos trapos, a ser condenado para que pudéssemos ser justificados, a sofrer a ira do Todo-Poderoso para que pudéssemos para sempre estar nos braços de sua misericórdia. Ele dá seu Espírito, sua graça, sim, e seu próprio eu.
e tudo para constranger o coração de seu povo a si mesmo. Oh, que coração pode conceber, que língua pode expressar esse amor incomparável. Serei teu para sempre, diz Cristo. Meu espírito será teu para sempre. Minha graça será tua para sempre. Minha glória será tua para sempre. E minha justiça será tua para sempre. Tudo que sou e tudo que tenho será teu para sempre. Ó senhores, que amor condescendente é esse? Ó, que Cristo é esse? Que o Senhor nos abençoe e que Ele faça você e eu frutificarmos na sua obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada. Fique firme, até a próxima aula. Que o Senhor nos abençoe.